Olá, eu me chamo Solane Carvalho, sou presidente do Policondrite Amigos, rede brasileira pela policondrite recidivante. Hoje nós estamos dando início, com muita alegria, ao projeto Roda Rara de Conversa, recebendo a querida Daniele Bernardes, com muito prazer, muita honra, muita alegria, por estar iniciando esse projeto. Daniele, por favor, se apresente. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Daniele. A convite da Policondrite Amigos, eu estou aqui para falar um pouquinho da minha vivência no mundo dos raros. Assim como os pacientes de policondrite, eu também sou paciente rara. Só que a minha patologia é outra. A patologia se chama granulomatose com poliangeite. A granulomatose de Wegener. É uma doença autoimune do grupo das vasculites, assim como a doença da policondrite recidivante, né, Solane? É da família, é? Da mesma família, né? É uma doença que atinge 12 pessoas por milhão de habitantes, então ela é uma doença considerada rara. Ela não é genética, então a doença autoimune, vocês já sabem, né? Como que ela se manifestou em mim? Como foram os primeiros sintomas, Vou falar um até o pouquinho diagnóstico? isso, do que é a granulomatose com poliangeite. Eu não conhecia essa doença, nunca tinha ouvido falar. E quando me deparei com ela, foi uma coisa assim bem chocante. Então, vou começar lá do comecinho. Eu tinha uma rinite de repetição, uma rinite, uma sinusite e, assim, do nada, eu começou a ter sintomas de rinite, até que meu marido me chamou a atenção, não vai procurar ajuda para saber do que é essa rinite, do que tem, porque tu não tinha rinite. Uhum. E aí, vou no médico para saber. Fiz tratamento para rinite e não resolveu. Aí fiz um tratamento mais forte, aí a coisa desandou. O meu nariz, eu tive um bloqueio nasal, eu não respirava mais pelo nariz. Eu fiquei mais ou menos uns 2 meses sem respirar pelo nariz. E nesses 2 meses, eu troquei de otorrino. O otorrino que me atendeu, ele ficou assustado, porque eu fiz exames de laboratório, fiz ressonância magnética, fiz endoscopia nasal, e aí apareceu que tinha alguma coisa estranha. E ele, inseguro, me passou para um outro profissional. Esse profissional é que foi o meu divisor de águas, né? Então, vou te falar assim, Solane, que se não fosse esse otorrino que me atendeu, talvez eu estivesse patinando até hoje e descobrir o que eu tenho, que é uma das grandes dificuldades das doenças raras, né? Então, o que aconteceu? Quando eu troquei de médico, ele pediu outros exames e quando eu fiz a minha tomografia e exame de sangue, ele assim, olha, vamos ter que fazer uma cirurgia, nós vamos fazer biópsia, então a gente precisa identificar realmente o que você tem. Eu já tenho ideia do que você tem, mas a gente precisa fazer a biópsia para chegar, né, a um diagnóstico, a certeza, né? Por quê? Porque eu tinha emagrecido bastante, eu estava sem respirar, como eu te falei, o nariz totalmente trancado. Respirava pela boca, né, Dani? Pela boca. E aí eu dormia e acordava, né? Porque ressecava, tomava água, cochilava, ressecava. Então, assim, eram noites, eu não dormia bem, o nariz trancado, emagrecimento, aí outros sintomas, sangue na urina. Então, os exames clínicos, mais os exames de imagem, mais a biópsia, e aí chegou-se ao meu pré-diagnóstico, vamos dizer assim. Eu fui encaminhada aí para um reumatologista, e aí ele confirmou que o otorrino já tinha pré-diagnosticado, vamos dizer assim, né? Ele queria realmente que o especialista da patologia desse a opinião final, né? E que eu seguisse com o tratamento. Mesmo nessa dúvida, sabe, Solane? A gente não saber o que tem, mas quando passa um profissional que pensa na gente, né, um que tem empatia, as coisas são bem diferentes, assim. E eu vou te falar, não foi fácil, mas eu fiquei
tranquila quando eu soube o que eu tinha. Então, é um primeiro patamar, né? Você está doente e não sabe o que tem. É um desespero. Aí você descobre. Segundo ponto. Pronto. Agora, o que eu vou fazer para ficar boa, né? Mas aí você sabe que doença rara é uma coisa assim tão incrível, assim, tão... como é que eu vou te falar? É uma sensação, assim, meu Deus, eu brincava com meus clientes, porque eu não estava mais trabalhando, falava com eles pelo telefone, o que você tem? Eu disse, não, eu estou doente, mas eu estou me tratando, eu já fiz a cirurgia, eu estou bem. Agora tu estás falando com uma pessoa rara, eu ainda brincava, né? Mas é verdade, nós somos Mal raros. sabia eu, ou por meu bem, lógico, que eu ia ainda enfrentar uma boa caminhada para ficar realmente bem como eu estou hoje, né? Sim, Graças a Deus, sim. eu posso falar que eu tive bons atendimentos, um bom tratamento, porque eu conheci bons profissionais e tive esse apoio da família, né? E fiz Que um bom. tratamento e ainda estou fazendo, mas nem se compara ao não saber, né? E aí, Dani, é verdade. A gente sabe o quanto é difícil o diagnóstico para doença rara e o quanto o diagnóstico é vital para início do tratamento e evitar que essa doença evolua, né? E deixe sequelas ou seja até fatal. Nós sabemos que o risco é grande. E e quando se fala em doenças raras, infelizmente, o diagnóstico às vezes é tardio ou a gente enfrenta o subdiagnóstico, né? exato. Eu acredito que tenha acontecido contigo também, das várias hipóteses que os exames levantam, né? Então, os exames, a gente, enquanto está fazendo e aí vai ser por eliminatória, né? E Sim. aí eu consegui entrar os médicos conseguiram realmente fazer o meu diagnóstico, porque eu realmente estava em crise, né? Talvez eu já estava doente há algum tempo e não sabia, né? E aí os sintomas realmente agravou, eu tive a crise. Ele me atacou as vias aéreas superiores, né? Eu tenho o nariz em cela, como sequela, né? E eu, assim, eu acredito que você tendo o diagnóstico, eu poderia realmente não estar aqui falando contigo se eu não tivesse tido um diagnóstico bem feito e um tratamento com eficácia, né? Ela poderia ter evoluído para o É pulmão, para o verdade. rim. Então, aí levar realmente a pessoa a ficar, a ir a óbito, né? Ou até ir para uma fila de um transplante de rins, né? É. Então, E, Dani, você destacou uma questão muito importante, que é assim, muitas vezes o paciente apresenta sintomas da patologia, mas são sintomas brandos que se arrastam por anos. E a pessoa vai a um médico aqui, vai a outro ali, aí tem um diagnóstico errado ali, outro aqui, os anos vão passando e a patologia vai se agravando. Às vezes, diante de um quadro grave, o profissional se mobiliza de tal maneira, né, porque a questão é urgente, é e vida, né? é questão de vida, e se chega ao diagnóstico, às vezes, um pouco mais rápido, né? Eu acredito que a empatia do profissional e o conhecimento mesmo, né? Porque eu já fui parar por uma ocasião no pronto-socorro do meu plano de saúde e a moça que estava me atendendo, ela não sabia, quando eu falei para ela que eu tinha, né, que você é portadora de alguma doença? Eu disse, sim, sou portadora de granulomatose de Wegener, que é o nome mais coloquial da Sim, poliangiite com granulomatose, né? sim. E aí ela disse, olha, eu nunca vi. Então, assim, o desconhecimento das pessoas, né? É verdade, Então, as doenças raras, você só entende passando por ela. é Porque verdade. até para um parente da gente, que não é tão chegado, não é uma pessoa do seu convívio, ela te olha, tu tá falando, tu tá bem, né? Aparentemente a tua casca tá boa, porque ela não tem nada, ela Eu queria, engordou. eu queria falar com você sobre isso. As doenças autoimunes, muitas vezes, apresentam sintomas invisíveis, né? Então, você está com dor, ninguém vê. Você está com cansaço, ninguém vê.
Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Essa invisibilidade dos sintomas e o apoio, a importância do apoio da família e dos amigos. Então, no início, quando eu não sabia o que eu tinha, realmente tudo que eu passei por todos os estágios, né? A ansiedade, não saber o que ter, o cansaço extremo. Então, tudo que a doença estava ali silenciosa, me falando, alguma coisa não estava certa, mas, enfim. Depois que eu tive o diagnóstico e comecei a me tratar, que até hoje eu estou fazendo tratamento com corticoides e imunossupressor, mas lá no início foi com doses altíssimas por infusão, né? Eu fiz 9 infusões, né? 3 de Solumedrol, quando eu estava em crise mesmo, que foi, assim, eu acho que o que deu aquela segurada boa, e depois as infusões de ciclofosfamida a cada ciclo de 28 dias. Eu fiz 6. Enquanto eu estava tomando, fazendo as infusões e o tratamento seguia, eu tinha cansaço, eu tinha dor nas articulações, ainda tenho, eventualmente tenho, né? Dores de cabeça, às vezes dá, um enjoo, uma náusea. São coisas assim que quem não convive, são os efeitos colaterais. Tá fazendo o corpo mole. Mas a doença em si, ela já debilita a gente, né? Bastante. Às vezes você acorda bem, 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 aí chega depois do almoço, parece que a tua energia despenca. Mesmo tendo almoçado, despenca. É uma coisa assim É verdade. Varia bastante, assim, a gente varia durante o dia, né? Durante o dia a gente varia. No começo eu lembro que eu dormia muito, eu tinha muito sono eu tinha. Depois que eu comecei o tratamento, eu tinha muito sono. E tinha dia que eu estava bem, 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 mas eu tinha um sono, parecia assim que se eu pudesse ficar dormindo, eu dormia o dia todo. E uma coisa engraçada que hoje eu já não tenho mais isso, mas eu tenho dias que se eu pudesse, eu ficava dormindo o dia todo, mesmo com a medicação diminuída, me tratando, me sentindo bem, né? Mas faz parte, né? Faz parte de todo um quadro de sintomas com os quais a gente vai tendo que lidar e conviver. Não é que a gente queira, a gente é obrigada a conviver com isso. E muitas vezes essa variação, né, de dias. Tem dias que você está muito bem, tem dia que você está péssima, tem dia que você está mais ou menos, e tem dia que a gente está ótimo. E a gente aproveita os dias ótimos, né? Então, com relação aos dias ótimos, eu, graças a Deus, eu sempre tive apoio da minha família, do meu filho, do meu esposo, meus pais, meus irmãos, assim, graças a Deus, eu tenho um suporte muito bom, né? Então, as pessoas que realmente me cercam, elas fizeram de tudo para eu estar bem, sempre fizeram de tudo para eu estar bem, né? E sempre se preocuparam com o meu bem-estar. Então, assim, quanto a isso, eu não posso falar, não passei trabalho, né? Como tantas outras pessoas estão no mundo sozinhas, às vezes só tem um marido, ou nem o marido tem, só tem pessoas que são sozinhas, né? Sim. E que não tem a família próxima, né? E como é que lida, né? Então, não é fácil. Eu, graças a Deus, tenho clientes maravilhosos, que até os meus clientes, quando eu estava doente, eu fazia meus atendimentos pelo WhatsApp. Eu trabalhava então, assim, a confiança que eles tinham e têm em mim, né? E eu pude também abrir meu coração e dizer para eles, olha, eu estou doente, estou me tratando e vou passar por, assim... Então, eles sempre, quando eu comecei a voltar a trabalhar, eu voltei a trabalhar, eu fiz a cirurgia dia 12, assim, uma cronologia. Em 2017 começaram meus sintomas. 2018 eu tive o diagnóstico em maio, confirmado, né? Final de maio. Então ali eu já comecei meu tratamento. Então assim, eu voltei a trabalhar em junho, no início de junho. Quando meus clientes me viram, todo mês, todo cliente que eu ia, eles torciam por mim, né? Então assim, era tão bom que era uma carga de energia boa. Aquele dia que eu não estava legal para sair para trabalhar, eles entendiam também. Eu ligava, olha, eu não estou bem, hoje eu tenho infusão, eu não vou trabalhar. Então, assim, foi tão, graças a Deus, assim, Deus foi tão bom para mim que a doença me fez ver outras coisas que às vezes eu não percebia, né? Então, a gente tem sempre os dois lados, né?
Eu até falando nessa questão, Dani, eu queria que, assim, a gente sabe que o emocional tem muita relação com as doenças, tem muito impacto, né, nas doenças autoimunes. Geralmente, pessoas que têm doenças autoimunes, quando tem algum baque, alguma emoção, algum fato que conflitante, alguma questão, geralmente o corpo sente, né? A gente costuma sentir muito. É um gatilho, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses gatilhos emocionais. Então, O quanto é importante a gente estar tentando um equilíbrio, né? eu sempre me vejo, as pessoas que me conhecem, assim, de perto, eu sempre fui a pessoa para frente. Sempre fui disposta, a peteca não cair. E quando você fica doente, aquilo é um pontapé no peito, né? Então, a pessoa que é ativa e... Nossa, a cabeça da gente, o que acontece? Você já não está legal, alguma coisa aconteceu que às vezes você nem se deu conta e aí você adoeceu. Então, o apoio da família, se tiver e se conseguir um apoio psicológico, eu acho que é fundamental. Sim. E se a gente conseguir manter um equilíbrio, né, conseguir, como é que eu vou te falar, assim, É isso, um equilíbrio mesmo, uma estabilidade, né? Atualizar, né? Os altos e baixos, né? Aquele dia que eu não estou bom, com aquele dia que eu estou bem legal, e tentar manter uma tranquilidade, não estourar com tanta facilidade. E as pessoas têm temperamentos diferentes, né? Eu estou falando por mim. Sim, então, sim. Assim, tentar lidar de um outro jeito com aquelas coisas que são a mesma coisa. Isso, eu entendo perfeitamente o que você está falando. Tentar enxergar elas de uma outra forma, né? É um desafio, né? É um desafio que a doença coloca para a gente. A gente tem que aprender a lidar com as questões de uma forma diferente, né? A partir de um outro... Eu passei por eu entrei em começo de depressão. Pode até não parecer, né? Toda mas é falante. natural, né? E eu não queria, eu não aceitava. Eu não aceitava eu estar em depressão. Mas eu estava tão... Eu estou me tratando, graças a Deus, eu estou podendo me tratar. E como é que eu tô deprimida? Eu não podia ver um vídeo de cachorrinho na televisão que eu chorava. Coisas simples, eu estava muito emotiva. Então, é muito engraçado isso, assim, é uma coisa... É muito difícil, passando para entender. É verdade, porque nós estamos falando de doença, não só de doenças raras, o que dá um sentimento de isolamento, a gente tem que assim, né, constatar isso, porque quando você se vê diante de uma doença rara, você olha para o lado e não encontra muitos pares, você se sente um pouco isolado, e é uma doença que a gente sabe que são doenças potencialmente graves, assim, né? Nós não estamos fazendo aqui nenhuma tragédia, nada disso, mas são doenças que requerem uma assistência permanente, um acompanhamento terapêutico permanente, sistêmico, complexo, né? E são dois desafios, né? Mas você agora falou de um desafio que a doença coloca, que é importante. A partir dessa experiência, a partir dessa patologia, a gente começa a aprender a lidar com a vida, com as coisas de uma forma também diferente, né? Dani, eu gostaria que você falasse um pouquinho, na sua opinião, qual é a maior dificuldade de se viver com uma doença rara, autoimune, no Brasil? Então, eu acredito, vou falar o que eu vi, né? Eu participo de um grupo, quando eu descobri a minha patologia, o que eu tinha, quando eu descobri não, né? Quando eu recebi o diagnóstico do médico, né? A confirmação do diagnóstico do médico, e eu fui em busca de informações, porque eu também desconhecia, embora o médico tenha falado, tenha me explicado, isso não é de conhecimento geral, né? Isso não é de conhecimento das pessoas, né? Não é uma coisa comum, por isso que é raro. A dificuldade é você tentar a medicação pelo setor público, você não consegue,
né? A patologia, a granulomatose de Wegener, ela não é uma doença rara reconhecida pelo governo para receber medicamentos, embora a gente utilize os mesmos medicamentos de outras doenças autoimunes que são, vamos dizer assim... Reumáticas autoimunes, né? É que utilizam o mesmo arcabouço medicamentoso. Os mesmos medicamentos, as mesmas coisas, só que eles têm acesso, essa população tem acesso e a gente não tem. A dificuldade, a empatia realmente das pessoas entenderem que a gente é diferente, mas a gente não quer ser tratado diferente, a gente quer receber um tratamento adequado, né? Então, eu posso falar que eu não, graças a Deus, vou repetir, eu tenho uma família que me deu suporte, eu tenho um suporte que eu acredito que se eu dependesse do SUS, eu não sei como é que teria sido. Isso é terrível, né, Dani? A gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas dependem. Então, aí, o diagnóstico do paciente raro, ele precisa de agilidade. Ele precisa, não é esperar 3 meses, 4 meses para sair um exame, para poder fazer uma ressonância, para poder fazer uma tomografia. Você deve fazer como eu, exames a cada 3 meses. Sim. Eu faço exames a cada 3 meses, são os mesmos exames. Sim. Exames de imagem, o médico pede 2 vezes no ano. Hoje já estou num estágio que eu não preciso fazer a cada 3 meses. Normalmente é no início do ano, no final do ano. Então, o que aconteceu, eu vou ter que fazer agora. Então, assim, exames laboratoriais, exames de imagem a cada 3 meses, não tem dinheiro que aguente. Ou você tem um plano de saúde, ou a pessoa vai depender do SUS e da caridade. Infelizmente, isso. É um desafio, o grande desafio das doenças raras no Brasil, né? Esse reconhecimento que, infelizmente, a gente sabe que, né, que infelizmente é muito pouco, né? Para as doenças, a atenção dada às doenças raras. A atenção de saúde pública para a minha patologia, acredito que para a tua também, né? A gente não tem pública. Exatamente, Dani. Ótimo, ótima a sua história. Inclusive, a ideia dessa nossa roda de conversa, roda rara, é justamente roda rara de conversa, é justamente mostrar o quanto a gente tem coisas em comum, né? O quanto nós vivemos os mesmos desafios, né? E quando nós falamos em doenças autoimunes raras, nós precisamos lembrar que quando se fala em doença rara no Brasil, estima-se que existam mais de 13 milhões de pessoas com doenças raras. Dentro desse universo de 100%, 80% são genéticas e 20% não genéticas. As doenças autoimunes estão nesses 20%. Então, nós aqui, inclusive, estávamos conversando, dizendo, nossa, poxa, nós somos os raros dos raros. Nós somos raros dentro dos raros. Mas isso tem um impacto, e isso tem um preço, que é, muitas vezes, a invisibilidade em que nós ficamos. Nós, inclusive, às vezes, dentro do próprio movimento de doenças raras. Então, é algo que a gente tem que trabalhar mesmo, né, para combater. E é muito bom ouvir a sua história, Daniele, porque a gente vê, com certeza, a sua história se parece com a de muitas outras pessoas com granulomatose, e é uma história que é muito similar também à minha e à de pessoas com policondrite recidivante. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que tu descobriu que você também é rara? Olha, a minha história com a policondrite, né? Eu já tenho sequela de poliomielite, para as pessoas que não sabem, aquela gotinha, eu tive com 1 ano e meio de idade, eu tive poliomielite. Minha mãe foi me levar para vacinar lá no posto, não tinha vacina, eu acabei tendo pólio, e andei de muletas e aparelho ortopédico por muitos anos. Por volta dos meus 37, 38 anos, eu comecei a ter uma fraqueza na perna que eu tenho melhor, que eu tenho mais força, e descobri que eu tinha um diagnóstico de uma patologia neuromuscular progressiva chamada síndrome pós-poliomielite. Em 2004, eu vim para a cadeira de rodas, em função dessa patologia, né? Hoje eu não consigo mais andar. Eu consigo ficar em pé ainda, mas não consigo mais andar.
Mas eu estava tocando minha vida, eu sou funcionária pública, trabalhando, escrevo, tenho livros de poesia publicados, uma vida, uma vida. E vinha levando minha vida normalmente. Até que em 2017, do nada, assim, plim, de repente eu senti como se uma espinha estivesse surgindo aqui na minha orelha. Uma espinha dolorosa. Eu toquei assim, falei, bem, é uma espinha. Deixei para lá. Quando eu cheguei, assim, senti um calorzinho, fui chegar no espelho, olhei, a minha orelha daqui para cima, palpando o lóbulo, daqui para cima, era vermelha como um tomate. Imagina um tomate bem vermelho. E quente? Quente, muito quente. E vermelho, palpando o lóbulo. Eu mostrei para minhas amigas, todo mundo, não é coisa esquisita. Eu falei, gente, coisa esquisita. Aquilo foi piorando, eu fui para a emergência do hospital, cheguei lá, o médico olhou e falou, a senhora foi mordida por uma abelha. Coincidentemente, no meu prédio, tinha aparecido abelha na minha janela, sabe? Aí eu falei, bem, então, de repente, foram abelhas mesmo, tal, né? Eu falei, mas doutor, como é que ela me mordeu? Eu não senti. Ah, a senhora devia estar dormindo. Ele me passou umas pomadas, me passou um negócio. Tudo que ele mandou eu fazer, eu fiz. Não melhorei, sumiu sozinho. Eu pensei, bem, deve ter sido a mordida de abelha mesmo, deixa para lá. Mas cerca de 2 semanas depois, apareceu na outra orelha. Eu falei, não é possível que essa abelha goste somente de orelha. Onde já se viu uma abelha que só gosta de orelha? Não é possível. Eu comecei a procurar diagnóstico, gente. A gente ri, assim, brinca, mas muito sério. A gente ri agora, né? A gente ri agora, porque é muito difícil, né? É muito difícil a busca pelo diagnóstico, é muito difícil. Eu passei por 7 ou 8 médicos em busca de diagnóstico. Né? Nossa. Então, isso foi de maio a outubro de 2017. E eu dei sorte, porque tive um diagnóstico rápido. Já quando eu já estava na 4ª crise, eu estava em São Paulo, eu fui de novo à emergência, porque cada dia que passava, as crises eram mais dolorosas, sabe? Doía demais. Sempre nas orelhas. Inicialmente, eu tive só nas orelhas. Existem pessoas com policondrite que começam a manifestar sintomas com sinusite ou manifestações oculares, né? O que muitas vezes até confunde os médicos, né? No diagnóstico, né? Inclusive, a gente sabe que a policondrite também causa o nariz em cela. Mesma coisa. Né? Isso, também causa nariz em cela. Manifestações oculares e alterações brônquias, né? Na árvore brônquica. Então, muitas vezes, os sintomas se parecem e confundem os médicos, né? Isso. Confundem os médicos. Em outubro de 2017, eu já estava quase assim, sem saber mais o que fazer, com inflamação na orelha. Uma amiga me disse, olha, Solane, procure o dermatologista tal, ele é muito experiente. Eu falei, mas dermatologista, eu já tinha procurado alergologista, eu já tinha feito todos os exames que você pode imaginar. Eu passava por rodas de médicos, porque um chamava o outro na clínica, vem ver, fulano, vem ver, me botavam no meio. Olha, uma médica disse, eu não sei o que a senhora tem, mas eu sei o que a senhora não tem. Alergia, isso não é, porque eu já tinha feito todos os exames, aqueles que você bota esparadrapo na costa inteira, que você corta aqui, bota não sei o quê, bota remédio. Tinha feito tudo, exames de sangue, tudo. E nada. Aí eu fui a esse dermatologista, ele me examinou muito, e no final, assim, quieto, calado, eu falei, doutor, o senhor sabe o que eu tenho? Ele disse, sei, senhora. A senhora tem policondrite recidivante. Eu levei um susto que eu falei, que? Parecia um palavrão, né? Uma palavra tão comprida, tão complicada. Eu falei, doutor, o que é isso? O que é isso? Aí ele me explicou que era uma doença autoimune. Ele disse assim, a senhora vai precisar de acompanhamento permanente. Aquilo me pareceu meio assim pesado, mas eu voltei para casa, já com corticoide, com prescrição de corticoide. Bem, gente, eu passei um ano praticamente usando corticoide, né? Fiquei uma bolinha, que é uma coisa bem comum, né, em quem usa corticoide por muito tempo. A gente ganha rosto de lua, né, Dani? Não, rosto de lua. É o que eu diga. Não, você está bem. Não, eu fiquei... Ah, você ainda usa, né? Ainda uso.
Dosagem pequena, mas ainda uso. Ah, sim. Eu também fui diminuindo. O desmame é lento às vezes, né? O meu desmame foi bem lento. Mas, enfim, o que acontece hoje? Hoje eu estou com a policondrite. Eu digo que eu tenho uma manifestação da policondrite meio singular, porque assim, eu não entrei em remissão completa, mas não tenho. Eu tenho uma latência da doença. Ela fica ali permanentemente latente, com picos que agudizam. Assim. Então, por exemplo, no meio do dia eu tenho uma dor muito forte no ouvido, tenho sentido muito o nariz. Esse mês eu sofri bastante com o nariz, com secreção. É que a primavera também, a troca de estação também já não prejudica. ajuda. Eu senti muita dor no nariz, secreção branca, sangue, né? Muita ardência, enfim. Mas hoje, dentro do possível, estou bem, não é? Eu tive o diagnóstico em outubro de 2017 e em março de 2018 eu criei o Policondrite Amigos. E criei o Policondrite Amigos por quê? Por isso que a gente estava conversando ainda há pouco. Essa sensação de isolamento, de você olhar em volta e procurar grupos de pessoas que tenham a patologia e não encontrar. Eu não vi nada no Brasil de policondrite. Aí eu falei, eu tenho que criar alguma coisa. E umas pessoas me disseram assim, não faça isso não, é uma doença muito rara, você não vai encontrar, né? Mas eu acreditei. Eu acreditei que era possível e foi possível. Hoje, meu grupo já tem 120 e poucas pessoas, pode parecer um número pequeno, mas eu não acho que seja, para quem começou ontem, e uma doença tão rara, né? Para quem não sabe, né? Muito desconhecida. Muito desconhecida. Muito desconhecida, inclusive pelos médicos. A policondrite, gente, ela causa uma inflamação sistêmica de cartilagens, afetando também o tecido conjuntivo. E é também da família das vasculites. Né? Inclusive, é diagnóstico diferencial da granulomatose e vice-versa. Não é? Eu acredito que o que facilita para o médico é quando chega um paciente lá com um bloqueio nasal, ou então, vamos supor, que a Solane chegasse agora no consultório com reclamação, com a queixa do nariz purulento, às vezes com sangramento e dor de cabeça, uma dor aqui do lado, né? Espalhando. Uma congestão aqui assim, olha, nós vamos ter que fazer uns exames para descartar. O que diferencia, porque é tudo tão parecido, que a vasculite, ela tem uma gama enorme de vasculites, né? De pequenos vasos e maiores. A granulomatose de Wegener, no meu caso, que foi a localizada na face, né, na via respiratória superior, ela tem um exame chamado ANCA. Sim, é o marcador, né? É o marcador da doença. Então, assim, tem pessoas que têm todos os sintomas e ainda o ANCA dá negativo. É verdade. Aí patina. Aí, quando ela tem realmente uma crise, que às vezes vai parar no hospital com problema respiratório ou nos rins, aí o ANCA aparece. Aparece, né? Eu tive a sorte no meu azar que o meu ANCA apareceu, né? Mas realmente a singularidade dela, a confusão que os médicos têm, porque é muito parecido, né? Alguns sintomas. O que é uma vasculite para gente? Inflamação de vasos, dos vasos. Inflamação na parede do vaso sanguíneo. Mas como isso, né? E aí você vai pegando no detalhe, né? Eu acho que o médico tem que estar preparado para pegar no detalhe. Aquela picada de abelha que não existiu, se ele tivesse mais preparo, talvez tu não tivesse tanta demora. Só que, como tu falou, teu diagnóstico demorou o quê? 8 meses, né? Ainda foi super rápido. Muito rápido. Foi muito rápido. O meu diagnóstico, eu considero que foi 6 meses também, porque eu considero desde de janeiro, quando realmente eu resolvi procurar tratamento, procurar um médico, quando eu comecei a fazer
as infusões, né? Mas O diagnóstico... gente, o diagnóstico é complicado mesmo. Não, Porque assim, quando a gente fala em doença rara, infelizmente, existe muito pouca pesquisa sobre doenças raras no Brasil. E essa questão, por exemplo, que você falou do medicamento, etc., o que acontece com as doenças raras? Uma patologia ela precisa de protocolo clínico e diretrizes terapêuticas no Brasil para ser coberta, digamos, pelo SUS e inclusive pelos planos de saúde. Porque o protocolo ele estabelece, ele é um eixo para a terapêutica, para o tratamento, para a concessão de medicamentos, etc. Tanto a granulomatose quanto a policondrite não tem ainda no Brasil protocolo clínico. Isso é um absurdo, é uma coisa que a gente tem que lutar para mudar. Porque, enquanto isso existir, muitas pessoas estão descobertas, né? Muitas pessoas estão descobertas. E doença rara, a doença não se justifica que não se estude porque é rara. Nós precisamos entender que quanto menos se estuda, mais rara se torna. Quanto menos você olha para um assunto, mais raro ele se torna. Então, esse círculo vicioso precisa ser rompido pela própria ciência, pelos próprios médicos. Eles não podem deixar de estudar porque é raro. Então, ele vai dizer assim, eu vou ver pouco no meu consultório, então eu vou estudar pouco, não vou dar atenção para isso. Só que o paciente que vai entrar no seu consultório vai ficar invisível para o médico, porque aquele paciente não vai ser um paciente com uma doença rara, porque ele não reconhece, ele não vê. Ele não vê, ele não pode diagnosticar. Lá na faculdade de medicina, ela foi apenas uma página de um livro, né? Eles passaram muito rápido. Passaram muito rápido. Muito rápido, até hoje. Poucos médicos, eu não digo nem que precisam se especializar, mas precisam ter um entendimento que a doença existe, né? Então, assim, achar médicos que têm esse entendimento, que tem e aí, a partir daí, buscar o conhecimento dela... pode salvar uma vida, né, Daniela? Pode salvar uma vida. Pode salvar uma vida. Isso é muito sério. Inclusive, a gente tem que ressaltar que eu acho que as sociedades brasileiras de reumatologia têm um papel muito importante nisso, que é de incentivar seus profissionais para que eles se debrucem mais sobre as doenças autoimunes raras. Porque quase ninguém fala, olha, eu entro em tudo que é simpósio, jornada das mais variadas especialidades. E quase sempre eu não me sinto representada. Às vezes eu entro e saio e sinto que eu não estava ali, que é como se eu não estivesse ali, porque ninguém fala em doença rara autoimune. Então, a gente, quando fala em doença rara, fala muito em doença genética, mas fala um pouco em doença autoimune rara. Mas nós estamos aqui, né? Não é isso, Dani? Nós estamos firme e forte aqui. Temos que nos apoiar, né? Temos que nos fazer enxergar, né? Com certeza. E, Dani, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que vivem e convivem com a granulomatose? Então, pessoal, Dani, deixa uma mensagem no final, uma motivação, o que tu poderias falar, né? Deixa uma mensagem. Então, vou deixar uma mensagem. Eu vou até ler um negocinho que eu peguei aqui, depois eu vou concluir. Saber viver é difícil. Às vezes, dói. Custa. Mas enquanto lutarmos, estamos mais próximos das grandes conquistas. Fantástico, Isso aí é o nosso dia a dia, né? A gente está sempre buscando a nossa remissão, o nosso bem-estar. Quem sabe um dia se ache cura para as doenças autoimunes, né? Por que não? Né? A gente tem esperança, né? E vamos nos enxergar, não vamos perder a esperança, vamos lutar sempre, tentar ter sempre bastante o bom humor, né? E tentar enxergar a vida como se fosse realmente o nosso último dia aqui, né? A gente está bem, sim, mas vamos viver intensamente, porque se a gente conseguiu, hoje, amanhã a gente vai conseguir, amanhã a gente vai conseguir. Verdade. Né? Vamos tentar sempre se superar dia a dia. Isso, né? Anne, perfeito, muito bom, é isso mesmo. Concordo totalmente com você.
É isso mesmo. Não perca oportunidades, né? Exatamente. Né? É isso aí. É isso Eu queria mesmo. te perguntar, Sol, se eu posso deixar para quem quiser saber mais informações da Isso. granulomatose de É isso Wegener. que eu queria te pedir, por favor. Muitas pessoas podem querer uma referência para conhecer um pouco mais, ou até para se unir a outras pessoas que têm granulomatose. Você recomenda você tem alguma referência? Tenho. Quando eu não sabia para onde correr, que a gente vai no Google, vai no Facebook, eu achei no Facebook um grupo que eu estou desde a descoberta da minha doença, se chama Granulomatose com Poliangeite. Lá no Facebook tem muitas informações nesse grupo. Foi lá que eu achei pessoas como eu, que tinham os mesmos sintomas que eu, e lá fala-se de vários tratamentos, quem fez o quê, como progrediu. É uma troca realmente de conhecimento e de apoio. Que bom. Eu espero que a gente se encontre lá, o pessoal da poliangeite com granulomatose, que também é o nosso nome da granulomatose de Wegener, que dê um pulinho lá no Facebook, dá uma pesquisadinha. Também tem o granulomatose com poliangeite no Instagram, tá? Mas no Facebook a gente tem um contato mais próximo, tá? Isso, Dani, e esse contato é vital, isso é muito importante. Eu, quando conheci o grupo de vocês, eu fiz contato imediatamente. Assim que eu vi as similaridades e vi que era diagnóstico diferencial, eu venho mantendo contato com o grupo. É um grupo que assim, me dá muita alegria em ter conhecido. Né? Eu venho já há um tempo já conversando com vocês, conversando com a Grazi, com as pessoas do grupo, e acho que estamos todos juntos, né, nessa jornada, independente do nome da patologia, do tipo da patologia, nós estamos juntos, vivemos situações muito parecidas e temos que nos dar as mãos, né? Eu acho que é esse o melhor caminho, não é? Isso. E Sol, eu fiquei muito feliz de ter recebido esse teu convite, tá? Querida, é um prazer. O prazer foi todo meu, pode ter certeza disso. Através da minha pessoa, fazer outras conhecerem a minha doença, né? A doença que eu tenho, que tantas outras lá no grupo têm. Aprender um pouquinho sobre a tua doença também, né? Policondrite recidivante, que eu não sabia, assim, que tinha, né? E tantas outras pessoas, espero que a gente consiga alcançar e fazer essa roda girar, né? E nos fazer mais conhecidos, né? Exatamente. Ajudar outras pessoas e criar esse círculo, essa rede de apoio, né? Essa rede de apoio. E, bem, do Policondrite Amigos, nós temos o site que é policondriterecidivante.com.br. Temos Policondrite Amigos no Facebook, Policondrite Amigos no Instagram, Policondrite Amigos no Twitter. Estamos aí em todas as redes sociais, trabalhando pela divulgação da patologia, mas também trabalhando pela divulgação das doenças autoimunes raras, para que a gente saia dessa invisibilidade. E, como vocês viram, no nome da minha doença existe a palavra recidivante, que é aquilo que vai e volta. Então, a policondrite, ela vem e vai e volta. Pensando nesse nome, nessa expressão, nessa palavra, quando eu criei o Policondrite Amigos, eu criei um slogan, que é o lema do nosso grupo, que é que recidivante seja apenas o nosso incansável ânimo, ok? Que o ânimo nunca nos falte. Isso para todos nós, para todos nós. Foi um prazer, Daniela, estar com você. Igualmente. Muito obrigado. Conte com a gente. Estamos juntos nessa jornada pelo reconhecimento das doenças autoimunes raras no Brasil, por sua valorização, pelo respeito que todas as pessoas com patologias, doenças autoimunes raras merecem. Ok? Muito obrigada a todos. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada também. Mais uma vez agradeço a oportunidade. Obrigada, Dani. Boa noite. Beijão. Tchau, tchau.